Olá, meu nome é Alexandre, saúdo a todos em Cristo e eu venho aqui falar com vocês da Pastoral Diocesana do ECC a respeito de um tema que foi pedido para falar o Padre Claudinei, que eu saúdo também carinhosamente, a respeito de um tema muito caro que está sendo pedido pelo nosso Papa, o Papa Francisco, que seja discutido, refletido, lido, né, este ano, que é essa encíclica, essa exortação apostólica Amoris Laetitia, que foi redigido, uma exortação apostólica pós-sinodal, né? Então, é um documento que foi criado com base numa reflexão ampla, uma reflexão grande que foi feita durante o ano de 2014, durante o Sínodo da Família, em Roma. E durante esse sínodo, diversas lideranças, entre os padres, muitos bispos, cardeais e muitos leigos, famílias aqui do Brasil. Eu, inclusive, conheci uma família que foi para lá, que foi refletir a respeito do tema da família diante da nossa realidade atual, do século XXI, e como que a igreja, nós, batizados, podemos levar a luz de Cristo para essa realidade que é uma realidade querida no plano de Deus, desde o início da Bíblia até o final. Então, eu nessas pequenos vídeos aqui, eu pretendo dar uma ideia geral a respeito, fazer uns pequenos vídeos com uma pequena reflexão a respeito dos principais tópicos, das principais ideias que existem neste documento, Amoris Laetitia, né? Então, Amoris Laetitia, basicamente, o título significa a alegria do amor, em latim. Então, é basicamente passar, é, para, de maneira nenhuma, esgotar o tema, mas sim vai servir de realmente uma provocação, né? Uma inquietação interior para que nós possamos, em primeiro lugar, refletir a respeito disso, colocar no nosso coração como que nós vamos viver essas realidades. E, no segundo lugar, nos interessar por cada um como participante, né, como batizado, mas principalmente também muitas vezes como um líder pastoral na paróquia, ler então este documento que o Papa, neste ano dedicado a São José, pediu que fosse novamente refletido, meditado, lido, estudado. E por fim, que pudéssemos realmente não apenas ler, colocar no nosso coração, nos formar intelectualmente, mas também realmente aplicar isso na nossa prática pastoral, naquilo que nós vivemos tanto na nossa vida familiar, como famílias individuais, como também na nossa família maior, que é a paróquia, e na formação e na ajuda às outras famílias, como uma verdadeira atividade missionária. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, basicamente, é uma formação para uma missão. Então, é um juntar-se aqui para ser, enfim, enviado em missão com essa boa notícia, com o evangelho, né? Boa notícia da família que está aqui na forma, lógico, ó, isso sempre foi doutrina da igreja, sempre foi anunciado, pregado, mas de forma atualizada, de forma refletida, de forma muito é, rica e compreensível neste documento em que o Papa reuniu essas considerações do Sínodo da Família numa exortação apostólica. A exortação apostólica é basicamente encorajar as pessoas a viver essas realidades. Bom, nesse primeiro vídeo, então, falar sobre a alegria do amor, sobre o amor na família. E este documento, para que vocês saibam, foi escrito em 2015. Ele é composto basicamente por 9 capítulos. Vou falar nesse primeiro vídeo brevemente de cada capítulo, e aí depois, nos próximos vídeos, a gente se debruça um pouquinho sobre alguns desses capítulos com um pouco mais de detalhe, para, de novo, servir como um incentivo, para que cada um, até como uma luz também, né? De repente, para, nossa, vou reparar mais nesse aspecto ou naquele aspecto, então quero saber um pouco mais sobre isso, né? Nesse capítulo, naquele. O primeiro capítulo chama-se Luz da Palavra. Então, nele, basicamente, ele se funda com a nossa base da nossa fé, que é a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus tem para falar explicitamente sobre a família? Então, ele pega ali, desde o Gênesis até o Apocalipse, o que se fala sobre a família, como a família aparece na Bíblia como forma escrita da palavra de Deus, que nós reverenciamos muito, né, ainda hoje, né? Então, é a base para tudo que a gente for fazer como igreja, é a Sagrada Escritura. Então, o primeiro capítulo não podia começar de forma diferente, começa desde
a família no Gênesis, no plano original de Deus, até as questões complexas e a realidade decaída da família após o pecado original, conforme ela vai aparecendo em todo o Antigo Testamento. Depois, novamente, a família como vivida por Cristo no Novo Testamento e como realidade redimida. E depois, claro, com aquilo que está nas cartas apostólicas, no Apocalipse. Então, é um apanhado geral da Sagrada Escritura. Esse é o primeiro capítulo. E aí depois, uma outra hora, a gente pode falar, num outro vídeo, com um pouco mais de detalhes sobre isso. No segundo capítulo, chama-se A Realidade e os Desafios Atuais. Neste capítulo, basicamente, o Papa se debruça sobre as principais dificuldades e os ataques que as famílias vêm sofrendo nos dias de hoje diante de diversas situações. Desde, claro, problemas doutrinais, né? Então, problemas de ataque em relação ao que é a família, né? A união de homem e mulher, a fecundidade aos filhos como dom, enfim, todas essas dificuldades à definição do que é a família, mas também as dificuldades práticas que existem na família. Então, individualismo, violência, consumismo, pobreza, dificuldades econômicas, falta de perspectiva, dificuldades na educação dos filhos. Então não é nada abstrato, assim, é bem claro, ele parte do princípio, que é o que a igreja ensina como doutrina, né, da família, mas é muito consciente, muito pé no chão do que é a realidade atual das famílias e quais são os verdadeiros desafios. Só que, claro, ele não pretende ficar só num diagnóstico negativo. Ele pretende fazer também esse é apenas um diagnóstico para mostrar assim, puxa, sabemos do que se trata, sabemos da realidade que está e diante disso dá uma resposta que é a luz, né? Capítulo 4, Amor no Matrimônio, basicamente faz uma exegese, ou seja, uma explicação daquele hino à caridade que está na carta aos Coríntios, no capítulo 13, né, da carta aos Coríntios, que nós vamos falar com mais detalhes. Então ele vai pegando palavra por palavra daquele hino lindo que tem a caridade, né? O amor é paciente, o amor não se encoleriza, enfim. E mostra o que é, na prática, viver este hino à caridade no amor em família. Depois, no capítulo 5, ele fala do amor que se torna fecundo. Neste capítulo, basicamente, ele fala tanto da questão do papel do pai, da mãe, quanto dos filhos, quanto de cada um na sua família, como vivendo este amor fecundo. Quer dizer, não é um amor só a dois, né, homem e mulher, mas esse amor ele se alarga, né, inicialmente nos filhos, mas também engloba, claro, netos, sogro, sogra, avós. E aí ele vai fazer uma reflexão sobre o papel de cada uma dessas pessoas na família e como viver a espiritualidade do ser, né? Como é que é a espiritualidade do ser mãe, do ser pai, do ser gestante, do ser estar esperando um bebê, do ser idoso, né? De como nós devemos refletir em relação aos idosos, aos avós, ao sogro, sogra. Então é muito interessante, é muito concreto, né? O capítulo 6, basicamente, ele fala algumas perspectivas pastorais. Então isso é muito interessante para as lideranças pastorais, primeiramente para a formação de padres, seminaristas, religiosos, mas também para os leigos, como abordar pastoralmente a realidade da família, né? Pastoralmente é o quê? O que é pastoral? Pastoral é o agir da igreja como igreja, né? Não agir individual meu, né? Ou daquela pessoa como batizado individualmente, mas o nosso agir em conjunto, como oficialmente como igreja católica, nas nossas paróquias, nos nossos grupos, nos nossos cursos de formação de noivos, na nossa pastoral familiar de maneira geral. Então, esse é o capítulo 6, basicamente. O capítulo 7, reforçar a educação dos filhos, ele vai falar, o Papa vai dar a luz dele em relação ao que deve ser valorizado na formação dos filhos, principalmente sobre uma ótica de ética das virtudes, né? Então a gente pode também se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, mas basicamente ele ensina algo que já é muito tradicional da igreja, que a educação tem que ser voltada para formar pessoas virtuosas. E o que é uma pessoa virtuosa? Vou dar um resumo muito breve, né, numa frase, mas a gente precisa aprofundar isso. A pessoa virtuosa basicamente é a pessoa livre interiormente. E ela é livre por quê? Porque no momento, a pessoa que é formada na virtude, no momento em que ela faz o que ela quer fazer, ela está fazendo a coisa certa. Então, quer dizer, ela é formada para querer fazer o bem, a vontade dela já quer naturalmente o que é certo, né? E não o que é errado. Então as pessoas precisam ser formadas não para ficarem o tempo todo sendo reprimidas, né, por regras, mas basicamente as regras têm que ser introjetadas no coração delas para que elas mesmas vejam o bem que tem naquilo e queiram fazer aquilo por elas mesmas, né, não apenas por coação.
E por fim, os capítulos 8 e 9. No capítulo 8, que é o capítulo mais controverso, a gente pode também falar uma palavrinha sobre ele eventualmente, acompanhar, discernir, integrar a fragilidade. Então, fala dos casos difíceis, né? Principalmente dos casos de segunda união e como que nós, como igreja, e principalmente é um capítulo mais voltado também aos padres, confessores, diretores espirituais, como que eles podem abordar essa realidade e acompanhar, discernir e integrar principalmente os casais que vivem em situações irregulares de segunda união. E o capítulo 9, que é a coroa final, a espiritualidade conjugal e familiar. Então, como viver a santidade, como rezar, como participar, viver a vida cristã em família, não apenas individualmente, eu e Deus, né? Mas nós como família, como que nós podemos viver a nossa espiritualidade cristã, como vocação que temos. Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar nesse primeiro vídeo, e nós podemos falar um pouquinho mais nos próximos vídeos sobre cada um desses capítulos. Vou tentar fazer um breve resumo. Fique com Deus e até a próxima.